de comemoração dos 50 anos do Clube Desportivo de Mafra. Para o início desta cerimónia, vamos ter o discurso do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Clube Desportivo de Mafra, Dr. Luís Comunista. Ao palco, doutor, por favor. Muito boa noite, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Lisboa, meu querido amigo Dr. José Pestana, excelentíssimo Sr. Representante da Junta de Freguesia de Mafra, excelentíssimos Srs. Presidentes das restantes Juntas de Freguesia do Conselho de Mafra, excelentíssimo Sr. Representante do Comandante da Escola de Armas, excelentíssimos senhores representantes de mais instituições do Conselho de Mafra, representantes da comunicação social, excelentíssimos senhores presidentes dos clubes, amigos do Clube Desportivo de Mafra, sócios, simpatizantes e amigos do nosso clube, caros colegas dos órgãos sociais, meus senhores e minhas senhoras. Esta noite, plena de significado para nós, Clube Desportivo de Mafra, pode ser resumida apenas a duas palavras: agradecimento e alegria. Na véspera do dia em que o Clube Desportivo de Mafra comemorará 50 anos de existência, quero agradecer a todos os que percorreram este caminho, nos bons e nos menos bons momentos, na prosperidade e na dificuldade. Há cerca de 3 meses, decidi, na qualidade de Presidente da Assembleia Geral do Clube, desafiar um grupo de sócios para dinamizarmos a preparação de algumas iniciativas com vista à comemoração dos 50 anos do nosso clube. Combinámos fazê-lo com humildade, própria daqueles que têm na consciência de que nada, absolutamente nada, se constrói sozinho, senão numa ligação de parceria, em conjunto com o próximo, com sinergia e espírito coletivo, igual ao sentido que o velho treinador nos deixou no balneário. Temos hoje a imensa satisfação de reunir os que fizeram e fazem a história do desportivo: fundadores, autoridades, dirigentes, sócios, atletas e adeptos, em geral, para celebrar o centenário deste clube. Agradeço a vossa presença. A celebração de hoje tem para nós um caráter muito especial. Significa muito mais que uma simples data de aniversário, significa antes a celebração do êxito de um compromisso com uma causa e uma missão, em valores que dão sentido à nossa existência enquanto clube desportivo desde a sua fundação em 1965. Chegar até aqui tem sido obra de luta imensa e de dedicação, com percalços e dificuldades próprios do mundo do associativismo desportivo, mas também com muitas conquistas e realizações, das quais muito nos orgulhamos. A missão permanece clara e direta: incentivar a prática desportiva e enaltecer os seus benefícios na formação de cada atleta. Com as modalidades de handball, atletismo e futebol, atualmente o clube envolve mais de 400 atletas, em prática regular, debaixo das cores verde e amarelo, que ilustram as duas cores dos campos de trigo que no passado existiam na nossa região. No atual momento, realço que não podia ter vindo em melhor altura a posição obtida pela nossa equipe de futebol sénior, onde amanhã decidirá a subida histórica ao futebol profissional da segunda divisão, a segunda liga. Permitam que, antes deste facto, diante de todos os intervenientes nesta escalada classificativa, dar os meus parabéns em nome dos 1.200 sócios do clube pelo excelente êxito conseguido até agora no Campeonato Nacional Sénior. Quero, com recurso a uma referência do seu atual treinador, cumprimentar publicamente os jogadores
do plantel do nosso clube. E assim, Sr. António Pereira, expresso um sentimento de gratidão infinita. Bem-aja. Importa lembrar neste momento a Câmara Municipal de Mafra, pelo facto de ter reconhecido a contribuição que o clube tem dado ao desporto concelhio com a entrega da Medalha de Mérito Municipal, grau ouro, no passado dia 14 de maio, pela mão do Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro Hélder Sousa Silva, no qual é destacado o importante contributo nas últimas 2 décadas do Sr. Antonino da Costa Florindo, o nosso grande Presidente José Cristo. Aceitou generosamente Sua Excelência, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mafra, o convite que esta Comissão lhe formulou para participar nesta cerimónia. A presença de Vossa Excelência dentro de momentos muito nos honrará. Uma palavra de agradecimento sentido a todos quantos deram o seu esforço, a sua inteligência e a sua experiência para que este clube seja hoje uma instituição de referência. Todos nós, os que atualmente dão forma ao clube, sócios, dirigentes, treinadores e atletas, experimentamos nesta circunstância um misto de orgulho e de responsabilidade no cumprimento do serviço público a que nos devotamos. Iremos assim, durante esta cerimónia, reconhecer instituições e pessoas que ao longo destes 50 anos deram vida à nossa bandeira e hoje dão rosto e voz à construção da memória, do qual fazem parte mais de 400 atletas e ao longo dos tempos contamos mais de 10.000, que diariamente contribuíram ao longo destes tempos para o crescimento desta linda instituição. Celebrar 50 anos é ainda escolher o futuro. E é sempre no futuro que encontramos desafios, que enfrentamos ameaças, mas que acima de tudo agarramos oportunidades. E essas só as venceremos se estivermos unidos e preparados. Viva o Clube Desportivo de Mafra, viva Mafra! Disse. Todos bem instalados, não é? Tivemos assim as primeiras palavras, então, desta cerimónia, a cargo do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral. As conferências que de seguida iremos ter a oportunidade de ouvir visam fundamentalmente falar um pouco do Clube Desportivo de Mafra. E porque as Bodas de Ouro são inegavelmente uma data importante e marcante, decidiu a Comissão Organizadora do aniversário do Clube Desportivo de Mafra trazer alguém que fale com propriedade sobre este nosso clube. Procuraremos, através dos nossos convidados, abordar um pouco daquela que é a história do Mafra através do professor João Azeiteiro. De seguida teremos o testemunho de um jogador de referência do nosso clube, alguém que só conheceu as cores do Mafra e que nos vai deixar um testemunho da sua vivência no Clube Desportivo de Mafra. Esse jogador é o António Maria, mais conhecido por Manis. Depois de um breve intervalo, iremos escutar o que o José Mota, indivíduo ligado ao handball em Mafra desde o seu nascimento e que é indubitavelmente grande impulsionador e dinamizador da modalidade em Mafra, vai nos trazer uma apresentação sobre o ecletismo no nosso clube. Evidentemente, mais centrado no handball, pois o nosso clube é muito mais do que o futebol. A finalizar, porque tão importante como conhecer a história e conhecer as histórias é perspectivar o futuro, e porque julgamos que o futuro do futebol no Clube Desportivo de Mafra está assegurado pela enorme qualidade e quantidade de atletas que possui. Decidimos, assim, trazer um dos treinadores da nossa formação, que é aquele que está em atividade há mais tempo e que é o treinador da nossa equipa de júniores, o Henrique Luiz. Passo então, assim, a chamar ao palco, por favor, os 4 conferencistas desta noite. Professor João Azeiteiro, por favor. O Sr. Manic, ou António Maria, como é que prefere? É igual? Pronto, combinado. O Sr. José Manuel Eustáquio Mota, José Mota, e também o Henrique Luiz. Temos então o professor João Azeiteiro, que vai ser o primeiro interveniente nesta conferência, que nos vai falar então da história do Clube Desportivo de Mafra. Depois o Manic vai falar do futebol
vai falar das canoadas, com certeza, e dos cartões amarelos. O José Mota vai falar do handball e o Henrique Luís vai falar de vitórias e subidas de divisão, coisas desse género, coisas maravilhosas vividas no futebol de formação do Clube Desportivo de Mafra. Todos bem instalados. O professor João Manuel Rodrigues Azeiteiro nasceu em Mafra no ano de 1956. Adivinha em que dia? 24 de maio. Ou seja, amanhã temos festa a devorar, não é? Exatamente. O professor amanhã comemora 59 anos de vida. Licenciou-se em História pela Faculdade de Letras no ano de 1979 e exerce desde 1978 a docência da disciplina de História. Como praticamente de futebol jogou no Clube Desportivo de Mafra entre 1972 e 1974 e também em 1984, tendo ainda representado clubes como o Venda do Pinheiro, o Malveira, o Odivelas e o Perpinheiro, tendo inclusivamente feito carreira na 2ª Divisão Nacional, na antiga 2ª Divisão Nacional. O professor João Azeiteiro é, como todos sabem, um grande apaixonado pelo Clube Desportivo de Mafra e pela sua história, pelo que quem melhor do que ele para nos trazer um pouco da história do nosso clube. Assim, o professor João Azeiteiro irá trazer-nos uma apresentação subordinada ao tema um brevíssimo roteiro sobre a fundação e refundação do Clube Desportivo de Mafra. Professor, tem a palavra. Muito obrigado. Está ligado. Está ligado? Está sim, senhor. Muito obrigado. obrigado. Primeiro, portanto, olho aqui para esta sala, já não estava aqui há um tempo. A primeira vez que entrei aqui foi em 1963, 64, ainda não, o nosso clube não estava formado. E a pessoa que criou, que portanto foi o proprietário, que lançou esta obra, a antiga, é uma pessoa à qual nós devemos, porque está extremamente ligado à fundação do Mafra, pelo menos de uma forma indireta, porque, portanto, o capitão João Lopes. O capitão João Lopes que morre em 1965, em novembro, um mês antes de nós fazermos aqui, nós, enfim, os corpos diretivos da época, a primeira Assembleia Geral para a refundação do nosso Clube Desportivo de Mafra, que foi mesmo aqui feito, talvez. Eu tenho lá o roteiro, mas em novembro, dezembro de 1965, se bem que o clube é criado antes, por iniciativas, a formalização é um pouco posterior, mas a criação, em termos de facto, é anterior. Isto era o Cinema 1944, foi inaugurado na altura. Mais tarde, nos anos 60, passou, quando foi criado, era uma grande instalação, portanto, o Monstro está inaugurado, foi em 22 de outubro de 1944. Depois, esta unidade depois passou para a família Osório de Castro, uma grande pessoa de Mafra, portanto, de Mafra, que sempre foi um empresário, que veio para cá e fez cá toda a vida como empresário e que foi o nosso grande ilustre primeiro presidente, primeiro sócio número 1, primeiro presidente da Assembleia Geral do Mafra, dos corpos que foram sociais que foram eleitos em dezembro de 65. Portanto, fundação e refundação. Primeiro, falar muito rapidamente, um pouco só, sobre o futebol, o nosso concelho. Eu gosto de falar sempre do nosso concelho, porque o nosso concelho, a riqueza do nosso concelho está no facto de que, embora nós sejamos a capital, Mafra é a capital do concelho, mas temos a nossa riqueza assenta fundamentalmente na diversidade, na concorrência salutar, na complementaridade, nas sinergias entre as várias localidades do concelho. Aquela pequena rivalidade, desde que não seja doentia, é muito boa. É muito boa porque faz dinamizar. E, de facto, nós temos uma característica, o nosso concelho, de ter várias regiões, também com grande dinamismo, e também, ao longo dos anos, o tiveram no futebol. Portanto, falando um pouco da história do nosso clube, ou dos momentos anteriores, podíamos recuar até... eu lembro dos primeiros elementos que eu encontrei para a prática do futebol aqui na nossa zona, foi por volta ainda na Primeira República. E praticava-se o futebol em cima na carreira de tiro. É preciso ver que a nossa terra, concretamente a nossa vila, está muito ligada, estou a ver aqui um ilustre militar, portanto, representante da Escola de Armas, que ela é a herdeira institucional da Escola Prática de Infantaria e Cavalaria, que foi criada em 1887. Lembro perfeitamente dos meus 10, 12, 13, 14, 15 anos, de metade da população de Mafra ser militares no período da Guerra Colonial. E, portanto, Mafra está muito ligada também a muitas das atividades desportivas e as pessoas que as lideraram foram militares. Alguns oficiais e depois, mais tarde, quando o Mafra é criado ou fundado, nos primeiros anos tivemos alguns saudosos jogadores, grandes jogadores, que, portanto, como o Leite Pereira, como o Cabral e outros mais, que alguns que estão aqui, portanto, são mais velhos,
jogaram com eles e que eu tive o prazer de pequenito, com meus 11, 12, 13 anos, de os ver cá jogar em Mafra, na altura em que o serviço militar obrigatório os obrigava a ter cá muito mais tempo, e acho que eles foram bem recebidos e alguns, quando contactamos com eles, têm saudade. Portanto, voltando um pouco atrás, portanto, o futebol começou aqui a divulgar-se na nossa zona entre os anos 10, 20, mas era o futebol, jogava-se solteiros e casados, e fazia-se uns jogos aqui e acolá, era naquela zona da carreira de tiro, mais tarde foi noutros locais, a partir dos anos 30, e mesmo, vejamos, a Associação de Futebol de Lisboa começou a criar em 1910, a Federação Portuguesa de Futebol é criada nos anos 20, mas mesmo a nível globalizado do país, nós temos uma situação que só no pós da Guerra Mundial é que passamos a ter um campeonato nacional de primeira divisão, feito a todo o país. O que se fazia ainda nos anos 30 e 40, a nível da primeira divisão nacional, jogava-se na zona de Lisboa um campeonato regional até dezembro de janeiro, e também no norte, e depois mais tarde é que se juntavam. Aqui na nossa região, é preciso ver que a entrada para os campeonatos distritais e federados, na nossa Associação de Futebol de Lisboa, no nosso conselho, as duas primeiras equipas a entrar foram em 56 e 57, portanto, do ano em que eu nasci, eu e o meu mano. O Atlético da Malveira e o Liceirense, nós entramos mais tarde, porque entretanto tínhamos fechado as portas, por motivo que já vou aqui referir rapidamente. Entretanto, nos anos 30 e 40, o que é que havia aqui? Havia no nosso conselho já alguns clubes que se tinham criado e faziam-se os torneios. Os torneios eram normalmente no verão, porque não havia eletricidade, ou melhor, havia eletricidade, mas havia eletricidade desde os anos 30, nós temos eletricidade nas localidades do concelho, mas nos campos de futebol não havia. Então, era obviamente ali na primavera-verão, torneios quadrangulares. Nós tivemos aqui um importante quadrangular, já organizado pelo anterior Clube Desportivo de Mafra. Nós podemos estar ali a ver alguns elementos, já vou ver aqui, vou referir aqui o que ali está adiante. É criado em 1940, o nosso Clube Desportivo de Mafra é criado em 1940, com um logotipo igual a este, fundo azul. O primeiro presidente foi o Dr. Machado, portanto, Dr. Machado, Domingos Machado Pereira, Domingos da Cunha Machado Pereira, o terceiro conservador do registro predial em Mafra, desde que foi criado o registro predial em 1868. Temos aqui um continuador. Bem, enfim, e foi criado nessa altura, portanto, o presidente do clube, e em termos logísticos, a Câmara de Mafra, liderada pelo segundo homem de maior longevidade, portanto, no cargo de presidência da Câmara, a seguir ao nosso conterrâneo e grande amigo, este Ministro dos Santos, foi o Capitão Lopes. O Capitão Lopes, que era presidente na altura, e teve a ideia avançada para a época de lançar um Estado Municipal. Fizemos infraestruturas, fizemos proposições, e então ali foi lançado o Estado Municipal na zona do Centro Militar, neste Estado aqui atrás, em 41. Na altura, um grande amigo, ainda me lembro dele, quando eu era mais retrocedido, amigo, não havia dinheiro, amigo, que era o amigo, Major, o saudoso Major, João Gomes, que na altura era sargento ajudante, não sou erro, e que fazia crónicas para o Jornal da Terra e para o Conselho de Malta, e que referia justamente na altura torneios conselhos, um torneio, portanto o Mafra foi criado na altura, e utilizava o Estado Municipal, que depois passou a ter uma valência adicional, foi as bancadas, portanto, lançadas pelo grande ministro Leomar Teixeira Pinto, portanto, engenheiro brigadeiro militar, e, portanto, uma figura grande do Conselho de Mafra, financeira, não era cá, mas estou cá. E então, mais tarde, ele é criado, essa logística, aquelas instalações ali em cima, onde se praticava o futebol, tudo isso, o basquete, esgrima, muitas dessas atividades eram lideradas por monitores oficiais de carreira da EPI. Entretanto, o Marco veio ali jogando e fazendo torneios com outros clubes. Fazia-se torneios quadrangulares cá, exatamente, estamos ali a ver alguns dados também que são mais antigos. Fazia-se torneios quadrangulares cá em Mafra, fizeram-se também na Malveira, na Ericeira, o Liceirense, a Malveira, o Clube de Mafra e o Livramento, também um clube também com muita projeção da época. Foi criado em 1939 e o campo do Marco dele foi agora em 40. E então, depois nós temos aqui alguns dados posteriores, não é, como sabem. Então, o Mafra foi jogando ali, mas não era federado. Em 1950, no âmbito da nossa entrada da NATO, a Escola Prática de Infantaria, portanto, foi criada o Departamento de Educação Física da EPI. E então o anterior Ministro da Guerra, Santos Costa, fez um ultimato à Câmara Municipal de que queria o Estado. E nós não tivemos condições.
e então acabou por se vender mais tarde no Estado. Há uma luta ping-pong entre, no ano 1950, acabámos por ceder o Estado, portanto, para as Forças Armadas, não é? E então, depois, no início dos anos 50, houve um protocolo que não foi totalmente, portanto, concretizado e respeitado pela instituição militar, e o que é que acontece? Acabámos por deixar de funcionar o clube. Depois vamos voltar a funcionar já uns anos mais tarde. Eu ainda há pouco tempo estive a falar com o Sr. Aline Pesca, que teve ligado depois à criação do velhinho Clube Desportivo da Vila Velha, que foi criado aqui em 1961, e que alguns dos homens que lá jogaram na altura, vieram formar o Desportivo Mafra como jogadores a partir de 76, de 77. Pois nós estamos aqui a ver, este elemento que aqui está é posterior, já bastante posterior, em 2005, quando o nosso Presidente fez um protocolo de alguns anos para utilizar isto aqui. Nós podemos estar aqui a ver estes dados que aqui está, já agora. Portanto, o Mafra é criado depois de 1965, com forças vivas importantes de cada terra. Nós estamos a ver ali uma das forças vivas que aqui está, aqui um jovem ao pé de nós, o Sr. Artur, ali adiante, que na altura este elemento que aqui está é quando nós subimos pela primeira vez de divisão. Portanto, quando em Loures, eu trabalhei nelas ali naquele liceu ali por trás. Isto é em Loures, não é? É quando nós subimos de divisão, exatamente. Temos ali também alguns que foram militares, no caso do Cabral, estou ali a ver, grandes jogadores que passaram cá por lá, muitos deles, cada terra. Esta fotografia que aqui está ali os dois manos, e também está o nosso amigo Roberto, o Sr. Marco Ferreira, o saudoso Sr. Pinhão, que jogou na nossa equipa dos anos 40, o Sr. Armando Pinhão, na primeira equipa do Desportivo Mafra dos anos 40, e temos aqui outros nossos grandes amigos, nosso grande amigo Matateu, e o ilustre Presidente, ex-Presidente, e outros mais, o Sr. Pedinho, Vitor Batista, da imigração, tantos, Carlos Manuel, Abel, o saudoso Sr. Barbeiro que ali está, uma joia de pessoa, naquele canto. Diga? Não, isso é aquele. Alberto Pelinhos, aquele, o senhor era outro. O senhor de Alberto, uma joia de pessoa também. Nós temos aqui em 1967, nós refundámos em 67, refundámos em 65, mas começámos a jogar em 67, porque, portanto, há a preparação, há o estádio, que é preparado, que é arrendado à família Capitão Lopes, na altura. Depois conseguimos terrenos para o pavilhão, mais tarde, só se fez muito mais tarde, disponibilizados pelo Sr. Adriano Figueiredo, na Quinta da Mimosa, ali adiante, passou para nós, tinha sido expropriada para a urbanização, e temos justamente a primeira equipa. A primeira equipa que aqui está, alguns daqui podiam falar muito melhor dela do que eu, porque são mais velhos e participaram diretamente. O nosso amigo Jorge Colaudino, se eu estou em erro, Coronel, podia passar um bocadinho para trás, faz favor. O Coronel Nuno. Se calhar dá para passar um bocadinho para trás, a figura, só ver um bocadinho. Pois não, era a figura anterior. Bem, mas a gente continua. Esta é a 1967, esta fotografia de 67 até não foi cá, foi acho que foi em Vila Verde, se eu estou em erro, televisão distrital, depois subimos então já em 1971. Pois, esta aqui é foi com o Desportivo de Mafra, Vila Velha, lá está. E estamos aqui, estamos na primeira metade dos anos 60, torneios particulares. Portanto, nós só entramos mais tarde, onde refundamos em 66, em 65, 66. Pois, eram os jogadores da época e tal, já na altura. Pois, estávamos ali a falar daqueles jogadores. Estes jogadores tinham uma característica, eram todos jogadores da terra, essencial, jogadores da terra, e depois havia militares. Militares que também tiveram um papel muito importante aqui. Em 70, 71 subimos de divisão, passámos a ter júniores no segundo ano, 67, 68 séniores, 68, 69 júniores. Alguns dos bons jogadores vieram para cá jogar mais tarde, portanto, na altura jogavam os júniores a Malteira, alguns deles os melhores, que era o clube mais representativo na época. E então, depois que acabaram por vir jogar para cá, foi em 68, 69 é que formámos júniores. Temos ali, por exemplo, em 70, 71, eu nunca mais o vi, o nosso ilustre médico, o nosso Eduardo, Dr. Eduardo Alcântara, que ele também deu jogar dos júniores com o Melo, Talha, Maurício, Cássio, Samuel, grande equipa de júniores, e depois mais tarde também joga em séniores. Ele devia estar a estar em Lisboa na altura, como paramédico, e estava ali na equipa de 70, 71, que teve como líder, como jogador-treinador, uma grande figura de Torres Vedras e um grande jogador de futebol, portanto, Zé da Costa, que era um grande senhor do futebol português. E então, isto aqui estão indicações sobre torneios, campeonatos que nós fazíamos aqui, em 70, 71 subimos. Depois nós temos uma situação, só referir mais 2 ou 3 minutos, que em termos muito genéricos,
nós temos, exato, isto são equipas, pois temos ali equipas, isto é um bocadinho mais tarde, isto é já nos anos 70 e tal, temos ali o nosso guarda-redes, que jogou também na Malveira, jogou cá no Mafra, guarda-redes, da Marinha Mercante, como é que ele se chama? O Carlos, guarda-redes, me lixou uma vez que eu estava na venda para subir, subiu na Malveira. Em 79. E, portanto, nós temos aqui várias referências sobre estes jogadores. Depois, nós temos um período, o Mafra, basicamente o novo Mafra, é de 1967 até ao início dos anos 80, temos o Mafra, dos velhos tempos do amor à camisola, não quer dizer que não tenhamos hoje também, mas os tempos hoje estão mais personalizados e estão mais mercantilizados, é o sinal dos tempos. Mas era um clube com muito amor à camisola, muita carolice, de muita gente, e a partir do início dos anos 80, não temos aqui lembrar muitos presidentes, o Sr. Artur, o Sr. Jorge João Gomes, o Sr. Fernando Matateu e outros mais, que grande liderança na altura, portanto, mas não viu os meios financeiros para se fazer mais tarde. E, portanto, o clube tinha limitações que mais tarde desbloqueou. A partir dos anos 80, noutro contexto, o Mafra começou a entrar no farol já de uma projeção à escala nacional. E isso faz o nosso saudoso, era o Derrol, numa primeira fase durante vários anos, e nós temos aqui pessoas como o nosso grande capitão Manique, que já o acompanharam na altura da liderança dele, e na transição mais tarde para o nosso ilustre presidente atual, e esse senhor é que lança o clube já numa projeção, como todos sabem, a nível nacional. Isso depois tem continuidade, obviamente, a partir da primeira metade, ou da transição da primeira para a segunda metade dos anos 90, com o nosso atual presidente. E desde essa altura, o clube, portanto, colocou-se numa perspectiva muito mais elevada. Já agora, para esta aqui. Esta é a fotografia quando nós vimos pela primeira vez à segunda distrital. Depois, mais tarde, temos aqui estes jovens todos, eram quase todos jovens de Mafra, como sabem, e pronto, eram esses os tempos. Depois, os fenómenos que aconteceram dos anos 80 e tal para cá, obviamente que... Professor, vamos ter que acelerar um bocadinho, está bem? Diz? Vamos ter que acelerar um bocadinho. Está bem. Os 10 minutos já vêm 16. É só mais minutos. Obrigado. É dizer que dos anos 80 e tal para cá, 90, todos os que aqui estão sabem, e por exemplo, sabem perfeitamente, conhecem melhor o dinamismo tenho aqui vários amigos, eu já reparei neles, que já vieram mais tarde do que eu, e que colocaram, eu não sou do tempo de ter colocado o Mafra a nível dos campeonatos nacionais, porque já nessa altura já tinha arrumado as botas, e temos aqui jovens que, alguns deles, podiam ter jogado até em clubes na altura, que ganhar mais dinheiro, e preferiram ficar cá para o Mafra. Portanto, a esses tiros, enormemente o meu chapéu, e por aqui fico, outros colegas irão continuar a seguir. Muito obrigado, professor João. Uma enciclopédia, sem dúvidas vão aceitar. Vamos mudar de registro agora, vamos passar para uma pessoa que vai falar menos tempo, garantidamente. Assunto não falta, não é? Pois bem, no início de um treino, no início da época 83-84, pela mão do Sr. Miguel Formiga, é apresentado ao treinador da equipa de juniores de então, o Sr. Jerónimo Rijo, um rapaz alto e louro, que desde logo, pela sua fisionomia, despertou a atenção de todos, ao ponto de, no balneário, se fazer discutir que alcunha lhe atribuir, se é de Stromberg ou a de Maniche. Ganhou o Maniche. Até hoje. Os 32 anos de ligação do Maniche a este nosso clube, 32 anos, atenção, registram factos e sentimentos inolvidáveis. De facto, o Maniche foi campeão distrital da primeira divisão, foi vencedor da taça da Associação de Futebol de Lisboa, foi o capitão da primeira equipa do Clube Desportivo de Mafra a subir aos campeonatos nacionais pela mão do treinador Arlindo Cardoso, decorria a época 92-93, foi o capitão da equipa que pela primeira vez subiu à segunda divisão nacional, aí pela mão de José João, na época 93-94. Estes são apenas alguns dos factos a registar numa carreira de futebolista inteiramente dedicada ao nosso Clube Desportivo de Mafra. Carreira essa que viria a terminar em 1999, mais precisamente a 25 de agosto, o dia, segundo ele, da decisão mais difícil. António Manuel dos Santos Maria, Maniche, viver e jogar no Clube Desportivo de Mafra, um testemunho. Maniche, tens a palavra.
Já preferia treinar sozinho e como é que eu ia fazer. Vamos lá ver se eu vou assim bem. Vou falar um bocadinho menos que o João, porque o João é um poeta e eu perdi muitas horas e ouvi chegar a ralhar a casa da minha mãe porque eu chegava tão tarde a me contar essas histórias todas. Foi muito bonito, João. Bem, eu tive a felicidade de um dia a Lagoa Bomba um torneio à Póvoa. Temos aqui um homem que era atualmente o melhor jogador da nossa freguesia e alguns, para quem muitos aqui conhecem, a opinião dele mais celebrante no futebol era o Rebiche. Então houve um ano em que me convidaram, puto, rebelde, saluinho de gema, e fomos a tal torneio e apareceu um tal Miguel Formiga. Eu penso que o Sobreira fazia parte dessa equipa do CTD. Então eu enganei-me, marquei lá uns golitos e o Formiga chegou ao fim de um joguito e disse-me assim para mim: pá, puto, queres internar a Mafra? E eu: não tem nada a ver, não tem nada a ver. Vocês hoje, mais novos, não imaginam que era a 11 km de Mafra a longura que era naquele tempo. Eu cheguei e hoje trouxe a minha mãe, que era para ela ver se tem algum perigo ou morre do filho. E quando vinha à Mafra para cortar o cabelo e comer o pastel lá, uma bola Berlim, não era autocarro naquele tempo, era uma carreira. E a carreira era às 9, já lá estava às 8h30 com medo de perder a carreira. Então o Formiga teve a humildade e a amabilidade de me convidar para vir para a Mafra. Foi difícil, eu disse: bem, o que é que vou lá fazer? Nunca tinha ouvido falar em Mafra. Do futebol, como é óbvio. E então tive a felicidade, pequenino, mas um grande homem, de ter apanhado um treinador nos Júniors, o Rijo, que hoje, ou ele é muito bom, hoje parece ainda é atualmente o treinador da equipa de veteranos. O Rijo está de parabéns por conseguir este feito histórico também de aturar-nos agora, que é mais difícil do que era em putos. Entretanto, tive a felicidade, habituado ao trabalho, duro, árduo, serventia, ajudar a minha mãe a tratar das vaquitas, que era o que a gente sobrevivia, e agarrei com unhas e dentes esta oportunidade que o Mafra me deu. Não estou nada arrependido, fico feliz, fico orgulhoso, fico, um dia quando eu morrer, que alguém se lembre de um pequeno saloio simples e humilde que passou para Pilo de Mafra. Entretanto, fizemos um bom campeonato de Júniors, com o Russo, não o Zé Carlos, mas sim o Vitor, que era um homem que, como tantos outros, passaram pelo clube, ainda foi longe, mas podia ir muito mais longe. Esta vida de miúdos agora é... O Ronaldo apareceu, todos querem ser Ronaldos, mas já houve muitos Ronaldos que se perderam pelo caminho, e alguns, hoje, com a minha idade, arrependeram-se de não ter dado mais um bocadinho. Eu tive a felicidade nessa equipa de Júniors de o treinador, que era o Jerónimo Rijo, ter passado a treinador da equipa principal de Cenas no ano seguinte. E então ele teve a humildade, não sei se gostar do meu trabalho, da minha dedicação. Eu e o Vasco 115 passamos os dois para a equipa principal, e a partir daí eu disse: se eu conseguir chegar aqui, hei de conseguir mais longe. E consegui fazer aquilo que consegui fazer com que o nome Mafra foi bem elevado, e penso com alguma gratidão, com alguma categoria, com alguma harmonia. Chegarmos e falarmos o nome Mafra dá-nos algum prazer ao elenco. Eu fiquei muito feliz, fico orgulhoso e espero continuar mais 3 ou 4 anitos com os funcionários, continuar a pôr-se, não cometer na equipa, eu desisto. Mas pronto, agradecer a todos que passaram por mim, no caso do Vítor Ferreira. Há uma história muito engraçada com o Vítor Ferreira. O primeiro jogo, eu estou aqui os dois, tanto o Vítor como o Jerónimo, não deixam mentir. Fomos jogar um céu Ponte de Lousa Mafra, ou Lousa, ou Ponte de Lousa, mesmo a ver do Rio, Lousa, era Lousa. E então chovia.
E o Vítor Ferreira foi aquecer e alejou-se. E aparece o nosso amigo João Lemos. Pá, ó puto, vai aquecer. Eu, macacos velhos, né? Eu sei que está a chover, querem que eu vá aquecer. É um bocadinho que o pai já vai. Entretanto, o Vítor apareceu, por mão do João Muito, que o pai não sei quanto, ia cochear, se calhar isto é verdade. Isto é como o gajo que tinha um avião no Rio da Quinta, e ele mentiu tão bem que todos acreditaram. Ele foi lá ver se era verdade também, já todos acreditaram. Assim era com ele. O Vítor, entretanto, entra e disse: pá, não, eu não consigo. Foi o meu primeiro jogo que eu tive com o Mafra. Foi Louça Mafra. E tive a felicidade, o Vítor não jogou, mas eu marquei um gol de Piquileu. E ganhamos 1-0. Pronto, com tudo isto dizer que tive uma paixão enorme, um orgulho enorme, e de ter levado o Mafra como primeiro capitão. Sinto-me orgulhoso de ter conseguido pôr o Mafra em um trabalho excelente que o Zé Cristo está a fazer agora. Eu sei o que é difícil subir divisão, eu sei o que é difícil aturar esta cegada toda, eu sei o que é difícil que ele está a ferver agora. Ele já tinha jogado este jogo amanhã ontem. Isto é uma pressão enorme. Espero que todos nós amanhã conseguimos levar ao nosso clube um feito histórico, e o Zé merece, porque já no tempo do Sr. Elander Roll, que foi o que projetou, como o João disse bem, o clube, estas ligas de Nacional, o Zé, que já fazia parte de longa data também de patrocinador deste clube, de amigo, de gestor, de tudo junto, e só juntos é que nós conseguimos vencer. E espero que nós amanhã conseguiremos dar um feito histórico ao Zé, que ele bem merece, ao Zé e todos os meus friends. A partir de agora, mais um bocadinho, vou passar aqui a minha palavra, já está a ajustar o tempo, porque temos várias coisas, várias coisas para fazer, e espero que tenham gostado da minha passagem por Mafra, que eu não gosto de fazer. Obrigado. Sem dúvida merecidos estes aplausos, porque é o testemunho de um homem que deu tanto e mesmo assim ainda apresenta toda esta gratidão, não é? Nós é que estamos agradecidos, Maneco, enquanto adeptos e associados do Clube Desportivo de Mafra. Pois bem, caros senhores, chegamos então agora a uma parte de fazermos um pequeno intervalo para estarmos à vossa disposição para questões que queiram colocar ao professor João Azeiteiro ou alguma questão que queiram colocar ao Manês. Alguma questão, alguma pergunta, alguma afirmação, tirar alguma dúvida, alguma coisa aí na plateia, quem está disposto então a participar assim ativamente nesta cerimónia. Fica registado a vossa participação também nos 50 anos do Clube Desportivo de Mafra. Ninguém tem nada a colocar? Rui Norberto, não tens uma história para contar? Não? Não tens? A sério? Muito obrigado. Ninguém tem uma questão? Assim está bem. Apareceu aquela juventude. Assim está bem. Aquela juventude é que apareceu daquele ano em que eu desisti. Eu queria desistir, queria ir para a internação. Pois bem. Queria ir para a internação, eu queria ser para o presidente, não vai levantar. Pá, tu não vais, aqui lá para que é a terra do futebol, deixa-te cá ficar. Mas outra vez queria ir para a Lorgão. Podes falar no microfone, Mário? Queria ir para a Lorgão. Pois foi. Eu isso lembro. Então, Sabe se equipavam à Sporting, não era mais? o Rui já agora, deixa-me se permite, ele está ali a falar e ele tem razão. O Rui, se um ano abandonou, é verdade. O Rui tinha capacidade. Exatamente. Mas o Rui tem outra vertente que temos aqui, que nós falamos só futebol. O Rui é como eu, um bocado teimoso, mas somos trabalhadores. E então o Rui começou com uma enxada e com um picareta e uma pá. Eram as 3 peças de ferramenta que a gente tinha. E começamos a escavar uns compridos lá do campo de Mafra. E conseguimos, Rui, todas as bancadas, as primeiras bancadas, depois já houve mais, mas também colaboraram muita gente. À noite, depois do treino, lá estávamos a fazer massa de cascalho até à meia-noite. Naquele tempo, eu também tinha tempo para chegar a casa, né? Hoje a minha mulher já ganhava mais um bocadinho. Mas eu agora também me esqueço aqui de uma coisa e tenho que dar uma parte.
Eu não sei, grande sou. Tenho 84, 85, sou grande. Grande homem, vocês é que poderão dizer. Ou alguém que é comigo. Mas atrás do grande homem está sempre uma grande mulher. E eu, aquilo que eu sou hoje também tenho a agradecer muito à minha mulher. Além dela, de vez em quando, são mulheres, né? Estás perdoado. A Teresa já desculpou, pronto. Obrigado, Teresa, por teres vindo. Já limpei a cadeira. Pois bem, então agora vamos, uma vez que pelos vistos não há mais ninguém interessado em intervir, nenhuma questão, colocar ao professor João Azeitano, alguma dúvida em relação à história do Clube Desportivo de Mafra e também ao Manis também não, nenhum testemunho para partilhar com ele. Então vamos acelerar, vamos então agora falar de ecletismo. O José Manuel Eustáquio Mota nasceu em junho de 1960, é natural do Lugar da Paz e iniciou-se no desporto como futebolista no escalão júnior do Clube Desportivo de Mafra. Aos 20 anos, ingressou no handball, representando a equipa sénior do então Grupo Desportivo da Escola Secundária de Mafra. Após a extinção deste clube e a sua integração no Clube Desportivo de Mafra, decorria a época 81-82, José Mota abraçou o handball do nosso clube como jogador, até ao termo da sua carreira na época de 90-91. Desde então, continuou ligado ao clube e à secção de handball em particular, tendo sido inscrito como dirigente pela primeira vez na época 2003-2004. Ostentando dinâmica e disponibilidade contagiantes, mantém ainda hoje a liderança da secção de handball do nosso Clube Desportivo de Mafra. O ecletismo do Clube Desportivo de Mafra e a história do handball do Clube Desportivo de Mafra, com a palavra do José Mota. Boa noite, José Mota. Obrigado. Muito boa noite. Obrigado a todos. Eu vou falar agora do desporto. Tem bola, mas não é no pé, é na mão. E o handball em Mafra, para muitos se calhar é uma surpresa, mas o Mafra faz agora 50 anos e o handball em Mafra já se joga há mais de 25 anos. Muita gente não saberá isso. Houve várias vertentes desse handball em Mafra e quando o handball começou, não começou exatamente no Clube Desportivo de Mafra. Começou no Liceu de Mafra. Na altura foi criado um clube chamado Grupo Desportivo da Escola Secundária de Mafra. Esse clube foi fundado por professores que na altura dinamizaram várias modalidades, não só o handball, mas também o basquetebol e o voleibol. E o handball foi aquela que durou mais tempo. Passados pouco mais de 3 anos, 4 anos, o Clube Desportivo de Mafra mostrou-se interessado em integrar o handball nas suas fileiras e praticamente a equipa que estava a jogar no chamado G10, não é? Passou para o Clube Desportivo de Mafra, que primeiro com séniores e depois com aquela equipa de juvenis. Está ali um senhor de óculos, se calhar vocês não se lembram dele, mas era na altura o senhor que agora é o Presidente da Assembleia Geral do Clube Desportivo de Mafra. Agora já passou a imagem, já não vão ver. Outros miúdos apareceram ligados ao handball, naquele símbolo que estava ali, e eu gostava de salientar um alto que apareceu, que é o Carlos Galambas, que fez parte também da história do handball em Mafra, e com um grande destaque, não apenas em Mafra, mas eu posso dizer em Portugal, na Europa e também no mundo, porque ele jogou uns campeonatos mundiais, e tudo isso se passou numa modalidade que muita gente não conhecia. Gostava de vos dizer que o handball na vertente do Clube Desportivo de Mafra é efetivamente o clube que há mais anos recebe e continua a ter a possibilidade de formar atletas nesta disciplina. O Clube Académico de Mafra, que vemos ali na imagem, durou, como eu disse, perto de 4 anos e depois os atletas acabaram por ser integrados mais tarde no Clube Desportivo de Mafra. Houve mais do que uma fornada, portanto, esta que estamos a ver, esta imagem, já não é da minha fornada, é uma fornada já de uma nova geração que dura até hoje. Alguns dos que estão aqui, bastante diferentes, ainda hoje jogam, são atletas séniores da nossa equipa de handball, começaram exatamente nesta altura, em 2003, 2004, alguns em 2002. Um senhor que estava na primeira fotografia, é o senhor José Vita, foi, sem dúvida, aquele senhor que está ali ao meio, sem dúvida, um dos grandes impulsionadores do handball
a pedido da Federação de Handball de Portugal. Muitos destes miúdos ainda estão hoje no Clube Esportivo de Mafra. E nós, uma coisa que nos podemos orgulhar é que nós jogamos com os atletas que formamos. E continuamos a fazê-lo desde aqueles que têm 8, 9 anos, nós vamos buscar às escolas primárias até à equipa de séniores. Se forem ver ao pavilhão, vão lá ver miúdos que estavam aqui nesta fotografia. Avançando, portanto, a história passa rápido, o tempo também passa rápido, e vocês vão ver que estes minis infantis de 2003, 2004, já têm ali uma tacinha na mão. E todos eles, mesmo quando nós, nesta altura, disputávamos chamados troféus regionais, começaram a ganhar o gosto pela modalidade de uma forma que os fez manter até hoje. Portanto, aquelas épocas todas que estamos a ver aqui, há muita coincidência de imagens em termos da manutenção das pessoas. Esta é a primeira equipa de juvenis do Clube Esportivo de Mafra. Naquela época, 2006, 2007, já tínhamos 2 equipas. Hoje temos mais, mas já tivemos mais do que aquilo que temos hoje, porque a crise financeira não afeta só as famílias que têm dificuldade em pagar a renda da casa, também afeta os pais, os encarregados de educação e as empresas, que também nos dão o apoio, e o suporte da nossa atividade é feito exatamente com o pagamento das joias, das mensalidades, das cotizações dos encarregados de educação. 90% dos nossos custos são suportados por essas pessoas. Mas, andando no tempo, continuamos a ver que os nossos miúdos conseguiram, ao longo destes anos, deixar marca de registro, porque daqui a pouco tempo, num ou 2 slides à frente, vamos começar a ver outros troféus. E esses troféus só são possíveis porque em 2008, nós tivemos a sorte de ver esta imagem, que foi a inauguração do piso do nosso pavilhão. Esta foi, talvez, a decisão mais importante para o desenvolvimento do handball em Mafra, porque até esta altura o handball em Mafra não se jogava no nosso pavilhão. Nós andávamos com a casa às costas, jogávamos na Malveira, na Venda do Pinheiro, na Encarnação, agora no pavilhão em Mafra não jogávamos. E estávamos a disputar competições oficiais em situações, como vocês devem compreender, de igualdade com as outras equipas, porque os outros jogavam efetivamente no sítio onde treinavam, e nós não. Nós treinávamos no pavilhão de Mafra, que tinha piso de cimento, e íamos jogar aos pavilhões que nos cediam e onde nós podíamos jogar. Porquê? Porque não tínhamos um cronómetro oficial, nem tínhamos um piso homologado em madeira ou em piso sintético, como tivemos a partir daquela data de maio de 2008. Foi, sem dúvida, a decisão mais importante que houve para o handball continuar a existir ainda hoje. E a partir daí, o boom foi ainda maior. O número de equipas, o número de atletas e, inclusive, os resultados esportivos são facilmente visíveis. Vamos vendo, à medida que os slides forem avançando, vamos ver rapidamente miúdos a ganharem, como é o caso deste já que está aqui, uma equipa de iniciados que, no ano a seguir, 2009-2010, foi a primeira equipa a ganhar um troféu oficial pelo Clube Esportivo de Mafra. Foram campeões regionais. A possibilidade de participar em torneios foi uma das condições que nós tentámos desde o princípio aliciar os encarregados de educação a participar. Porque a experiência da competição com pessoas de outros concelhos, de outros distritos e de outros países, como é o caso daquela imagem que vimos anteriormente do Nazaré Cup, é extremamente importante. Aqui estamos a ver miúdos das escolas primárias com 8, 9, 10 anos que foram fazer uma manhã inteira de desporto no Parque Desportivo, organizado em conjunto com a Associação de Handball de Lisboa. A primeira edição foi nesta altura, em 2009-2010, no Parque Desportivo em Mafra, e juntámos mais de 400 atletas. Os nossos eram cerca de 20 miúdos. Portanto, a alegria está ali espelhada em várias imagens e em várias expressões. Tudo isto é extremamente importante na formação dos jovens, que é o fator mais importante que nós defendemos no handball. Mais do que fazer um atleta, o que nós pretendemos fazer no handball é formação de pessoas. E isso é, sem dúvida, aquilo que eu gostava que continuasse a perdurar no futuro na secção de handball do Clube Esportivo de Mafra.
porque, como eu disse uma vez numa entrevista com a senhora Presidente da Associação de Handball de Lisboa, os nossos atletas nunca perdem, nunca. Eles estão todos os dias a ganhar, estão a ganhar experiência. Podem não estar a ganhar no resultado esportivo, mas estão a ganhar de certeza absoluta na formação da pessoa do futuro. Continuamos a ver imagens da capacidade de organização de eventos que nos foram confiados, como foi o caso em 2010, 2011. Mais uma vez, organizámos o Dia do Handball em Mafra, e aqui temos um marco histórico. A primeira equipa feminina surgiu na época de 2010, 2011. Foi o ano em que nós inscrevemos 3 equipas no torneio da Nazaré Cup, tivemos 7 equipas em competição oficial, mais de 100 atletas que vestiram as nossas camisolas. Isso envolveu, como vocês devem calcular, muita gente, muitas pessoas, dirigentes, técnicos e encarregados de educação, mais uma vez. Sem eles, nós não estávamos cá. Porquê? Porque são eles que suportam todo o nosso escudo. Continuando aqui a avançar, temos já em 2010, 2011, a famosa época de 2010, 2011, os nossos júniores, aqueles que viam um bocadinho pequenininhos, estão aqui a ganhar a Taça de Lisboa. Nesse ano, o grande atleta de Mafra, o Carlos Galambas, faz a sua despedida. Aquela tarja que está lá em cima, do lado esquerdo, parabéns Caíta, tinha mais de 70, 80 pessoas no pavilhão do Casal Vistoso, com a nossa camisola vestida, a desejar os parabéns ao Carlos Galambas, no dia em que ele abandonou a modalidade como atleta. E ele não se esqueceu porque continua connosco. Ok? E nós temos que aproveitar a experiência, a sabedoria e tudo o que ele aprendeu ao longo dos 25 anos de atleta profissional, porque ele foi profissional durante 25 anos, nos pode trazer. Felizmente, temos connosco. 2011, 2012, temos aqui uma equipa de iniciados que foi disputar a fase final do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Esta é uma imagem tirada no pavilhão onde disputaram as finais, foi em Lessa da Palmeira. Temos a imagem a seguir, também de realce, porquê? Porque temos aqui a equipa que 2 anos antes tinha sido campeã no escalão de iniciados, ganha no escalão de juvenis. 2011, 2012, esses homens ainda estão connosco hoje. Agora são sénior, a grande parte deles. No final da época de 2011, 2012, temos aqui o maior galardão que eu saiba que foi atribuído à nossa instituição. O Clube Esportivo Mafra foi considerado pela Associação de Handball de Lisboa o Clube do Ano. Porquê? Pelo número de atletas, pela diversificação de equipas e pela capacidade de organizar eventos que nós demonstramos. Ficou registado e de certeza absoluta que quem vier para o futuro vai ficar orgulhoso, com certeza, como nós ficámos quando recebemos este troféu. Mantendo aqui o ritmo da nossa apresentação, podemos referir que nesse ano a seguir fomos mais uma vez ao torneio internacional da Nazaré Cup com 3 equipas e temos um moço lá em cima do lado esquerdo, o Tiago Silva, que foi considerado o melhor guarda-redes juvenil do torneio, hoje em dia é júnior no Sport Lisboa e Benfica. Esperamos que ele continue a carreira e que seja muito feliz, porque ele merece. Temos aqui os nossos juvenis que ganharam o campeonato regional a disputar a subida à primeira divisão nacional num torneio que foi organizado por nós aqui em Mafra, no Parque Desportivo. A nossa primeira equipa de séniores, cá estão os tais miudinhos, estão aqui. Atingiram a maioridade em 2012, 2013. É a primeira equipa de séniores. Daqueles miúdos, estão ali, que eu me recordo, dois que não foram formados por nós. Um que veio da Almoçagente, que nós tínhamos ganho 2 anos antes a final, e ele gostou tanto de nós que veio jogar com o nosso clube, e outro que foi formado na Nazaré. Os pais mudaram-se para Mafra e começaram também a integrar as nossas coisas. Podemos avançar mais um pouco e vamos ver os juvenis, os tais juvenis que estavam a fazer uma excelente participação nos campeonatos anteriores, permitiram que esta equipa fosse a primeira equipa do Clube Esportivo Mafra e até agora a única equipa que atingiu a primeira divisão nacional. Ainda hoje temos uma equipa de juvenis que está a disputar o campeonato nacional da primeira divisão. Por último, para acabar, no outro slide anterior, se não se importam, só para relembrar que o ano passado tivemos mais uma época de sucesso com uma equipa de iniciados que tem também uma situação a realçar. É o facto daquele treinador que está ali do lado direito,
O Miguel Gomes é um atleta sénior, foi formado connosco desde os minis, infantis, e agora é já treinador, joga nos séniores e foi treinador da equipa de iniciados que ganhou o ano passado o Campeonato Regional. Portanto, o handball em 2014-2015 continua a ser uma alegria, como nós dizemos, o handball é um espetáculo. Mas isso só é possível, ainda hoje, pela dedicação de muita gente. Eu estou a lembrar de alguns técnicos que passaram por mim, como o Carlos Carvina, o professor Luís Borges, na altura Major José Barradas e muitos outros técnicos que nos acompanharam, dirigentes, o Sr. Artur tanto nos deu. E agora temos aqui aquelas pessoas que eu destaco como as mais importantes, que eu peço, muito sentidamente, uma homenagem especial a estas duas pessoas. São épocas distintas, mas são para mim os pilares do nosso edifício. Sou José Vita, que trouxe o handball de volta depois de ter parado cerca de 10 anos. E, antes disso, um senhor que está lá ao lado, com muita saudade minha, um grande amigo meu, o Carlos Silva, para nós, do Carvão, para quem eu, ainda hoje, peço uma grande salva de palmas como uma homenagem. Foram efetivamente estas pessoas que permitiram que nós estivéssemos aqui hoje a falar de handball. E eu espero que daqui a 10 anos, quando o Mafra tiver 60 anos, nós aqui estejamos a falar de handball e que a formação no Clube Desportivo Mafra continue a ser reconhecida como hoje é na região de Lisboa. E talvez no país, espero eu. Portanto, parabéns ao Clube Desportivo Mafra, 50 anos, daqui a 10, vamos a 10 cada vez, esperamos encontrar-nos aqui. Uma boa noite a todos. Obrigado, José Mota. Carlos Baladas, obrigado por estares aqui. Obrigado por estares com o Clube Desportivo de Mafra. Toda a tua experiência, a tua categoria, o teu nome, faz-nos muita falta. Obrigado pelo teu contributo. Daqui a pouquinho já falamos. Entretanto, vamos voltar a falar de futebol, mas agora vamos falar do futebol de formação. Porque temos connosco alguém que aos 8 anos de idade começou a dar os primeiros pontapés na bola como jogador da Casa do Povo de Mafra e do Clube Desportivo de Mafra. Passou por todos os escalões de formação nas modalidades de futebol 11 e de futsal, sempre ao serviço do nosso Mafra. Até terminar a carreira de jogador, aos 24 anos, como futsalista do nosso clube. A carreira de treinador não se fez esperar. A época 2000-2001 foi o início do seu percurso de treinador, orientando a equipa de escolinhas do Clube Desportivo de Mafra. A cédula de treinador de nível 1 foi obtida a 1 de junho de 2005 e o estágio de 9 dias no Atlético de Madrid e 2 dias no Real Madrid terminou a 31 de dezembro de 2008. Campeão de série por 2 vezes em infantis 7 e 11, 7 subidas de divisão em 8 épocas, desde 2005-2006 até 2011-2012, sendo que esta última subida de divisão veio permitir o acesso da nossa equipa de juniores ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão do respectivo escalão. Henrique Luís, sinónimo de dedicação e competência ao serviço do nosso Clube Desportivo de Mafra, é garantia de futuro acautelado e futebol de formação valorizado. A formação no Clube Desportivo de Mafra, uma forma de encarar o futuro. Henrique Luís. Desde já queria agradecer o convite que foi feito por falar num assunto para mim e para muita gente tão importante como é o futebol de formação. Não só no futebol, como o Mota disse há pouco, em todas as modalidades os escalões de formação são a base para muitos clubes, a base da sobrevivência, para outros valores que mais tarde podem se tornar importantes. Eu, quando surgiu o convite, numa fase complicada
da minha vida, por a morte de uma pessoa muito querida. Eu era júnior, o Mr. Manic era o adjunto, o falecido Fernando, um bem-aja para ele também. Era uma treinadora, eu era júnior do Clube Desportivo Mafra e, entretanto, por decisão minha, acabei por deixar de jogar, também porque tinha pouca qualidade, nem sempre verdade. Mas um bocado queimado aqui pelo Mister, foi uma decisão difícil, mas não sentia com condições para continuar a jogar futebol, condições psicológicas, e tomei essa decisão. Mas havia uma pessoa, atleta do clube, muitos de vocês se lembram, que era o Didi, que era jogador do clube na altura, e o Mafra tinha começado há pouco tempo, está aqui, penso que está aí o Micas, que na altura também elaborou esse projeto, e o Mafra tinha começado há pouco tempo a estrutura das camadas jovens, e o Didi tinha sido convidado para ficar com uma equipa de escolinhas, na altura eram escolas, agora é Benjamins, não sei muito disso agora, e o Didi não aceitou o facto de eu deixar o futebol pela paixão que eu senti pelo futebol, e convidou-me, disse que não fazia sentido, que eu tinha que continuar a ligar ao futebol, e especialmente ao Mafra, e convidou-me para o ajudar. Eu aceitei, e começou aí o meu gosto pelo treinamento. Portanto, tenho que agradecer a ele essa insistência, por aquilo que eu conquistei até hoje, e por aquilo que eu sou hoje como treinador. Comecei nas escolas, entretanto o Didi teve por razões, teve que deixar de continuar a dar o treino, e passou para mim a pasta, e a partir daí foi um crescendo, ano após ano. O gosto foi cada vez maior, e fez com que eu me empenhasse ao máximo nesta caminhada no futebol formação, no Clube Desportivo de Mafra. Tirei o curso, fui subindo de escalão com naturalidade, como todos os meus colegas, e começaram a aparecer resultados, e isso fez, em termos motivacionais para mim, foi muito importante, de realçar também o crescimento que o próprio clube em si, ao longo destes anos, pelo menos desde que eu entrei, tem tido no que diz respeito à formação, e houve muitas pessoas que passaram pelo clube, temos que referir que trabalharam nesse sentido, para que o clube crescesse nesse capítulo. Penso que ainda temos muito a trabalhar, temos muito a percorrer, mas estamos no bom caminho. Mas não perdendo o raciocínio onde eu ia, portanto, eu chegando até aos escalões de infantis, foi um processo natural de crescimento, ano após ano. Eu fui aprendendo com os atletas, preocupando sempre em dar, primeiro, dar as bases, tentar dar a entender que o futebol não era só ganhar, era preciso também saber respeitar o adversário, saber cumprir tudo aquilo que lhes é pedido, tudo aquilo que lhes é exigido. Penso que isso foi facilmente atingido da minha parte. A partir dos infantis para a frente, de facto as coisas começaram a correr muito bem. Embora o escalão de infantil eu considero ainda um escalão ainda muito de formação, muito na base dos princípios ainda, não tão pré-competição, não focamos muito ainda nos valores do ganhar, do ter que ganhar, tem que ter muitos objetivos claros, não. O objetivo sim é formar e aproxima mais um pouco do futebol 11, do futebol 7. Penso que esse escalão foi um escalão muito importante para mim. E nesse escalão, felizmente, comecei logo por ganhar, por ser campeão de série no futebol 7. Fomos desfrutar, penso que na altura tinha sido a primeira vez no futebol 7 que tínhamos ido a uma fase de final de séries, em que nós jogamos com o Benfica, jogamos com o Sporting, e foi muito importante para mim esse ano.
No ano a seguir no Futebol 11 voltamos a ser campeões de série. Na altura não sei se agora acho que ainda não há subida de divisão neste escalão de infantis. Depois acontece um momento importante para mim, em qual eu agradeço a uma pessoa que não sei se está aqui presente, mas não vi, foi o Sr. Asdrúbal Silva, que me deu a oportunidade, a mim e a mais 3 pessoas. O Jorge, que na altura era massagista da equipa sénior, o Fábio, que trabalhava comigo na formação, era meu adjunto na altura, deu-nos a oportunidade de fazer um estágio que para mim foi muito enriquecedor no Atlético de Madrid e no Real Madrid. Foi uma experiência única em que eu vi outra realidade, vi outro mundo, e fez-me perceber o que realmente é trabalhar a sério na formação. Embora tenha lá estado só 9 dias, mas foi uma experiência muito importante. E nesse ano tenho a minha primeira subida de divisão em Iniciados. Nós estávamos a disputar a segunda divisão distrital, e em conversa com o Micas, na altura era coordenador, com os Drubal e juntamente comigo, nós decidimos que era importante. O clube estava a crescer muito a nível sénior, a equipa sénior já apresentava um índice muito competitivo, e era importante a formação do Mafra começar a crescer e a subir de escalão. Nós falamos, o Micas está ali, não deixa enganar, e era importante pôr as equipas, tentar subir as equipas a divisões mais competitivas, mais próximo do que era a realidade do clube ou o que estava a acontecer ao clube. Não era um trabalho fácil, como é lógico. Estivemos muito próximo com equipas de júniores. Lembro do Micas esteve muito próximo de acontecer isso nos campeonatos nacionais. Eu nos iniciados consegui, a equipa estava na segunda divisão distrital, uma divisão muito baixa dado ao valor da equipa, do clube. Consegui subir da segunda divisão distrital, no ano a seguir para a primeira, no ano a seguir da primeira para a honra, que já era uma divisão mais próxima do que era a nossa realidade. Saltei para os juvenis com a equipa, no primeiro ano volto a subir novamente com os juvenis, da segunda para a primeira, do segundo volto a subir dos juvenis para a honra. No ano a seguir já não consegui subir pelos juvenis, estivemos próximos, e depois surge o convite por parte da direção para seguir o excelente trabalho que estava a ser feito pelo Micas nos júniores, acompanhando uma equipa que já vinha, não toda, mas 60%, 70% da equipa já vinha comigo desde as escolas. Subimos aos júniores. No primeiro ano não tivemos a felicidade de subir ao campeonato. Os júniores estavam na honra já, um bom trabalho feito anteriormente, mas tínhamos como objetivo tentar pôr a equipa de júniores próxima daquilo que estava a ser a equipa sénior, pelo menos para ser mais competitiva e para poder trazer mais atletas mais próximos que pudessem ser integrados na equipa sénior, que não era fácil, mas pelo menos termos essa perspectiva. Não conseguimos no primeiro ano, felizmente, e talvez o momento mais importante desta minha curta, só tenho 34 anos, prefiro deixar o futebol como isso não buscar em mim. Mas talvez o momento mais importante para mim, que foi a subida dos júniores ao Campeonato Nacional da segunda Divisão. À data de hoje, e dada a conjuntura de hoje do futebol de formação, não é fácil. Não é fácil uma equipa subir a um Campeonato Nacional. Muito menos o manter lá. E é o que eu digo este ano. Mas a verdade é que foi um feito histórico, um feito importante, não só para mim, mas para o clube também, do qual eu me orgulho muito, e foi talvez o meu primeiro grande momento. O segundo aparece no meu primeiro ano de estreia no Campeonato Nacional. Ninguém estava à espera, eu próprio não estava. Nós entramos num Campeonato Nacional de Júniores em que era completamente novo para nós. Estou ali a ver o Jota, que me acompanhou nessa caminhada, e sabem o que eu estou a dizer. Entramos cheios de receios, não sabíamos para onde é que íamos, mas sabíamos o que é que queríamos. E queríamos manter o clube nesta divisão. Era importante para todos. A verdade é que acabo por não subir à primeira divisão, que ele lutou por 2 pontos.
Acabamos por ir à fase final contra tudo e contra todos. Infelizmente não conseguimos subir à primeira divisão, mas é o meu segundo momento do qual me orgulho muito em ter posto a formação do Mafra num nível tão elevado. Logicamente eu falo por mim, falo na minha pessoa, mas por trás disto tudo não está o Henrique. Está uma direção, está um coordenador de futebol de formação, está um diretor de equipa, estão imensas equipas técnicas que trabalharam comigo. Estou a falar do percurso desde o início, no qual eu só tenho que agradecer, porque sem eles, sem esta ajuda, sem a aposta do Presidente em mim, sem o apoio da direção na parte de formação, sem as pessoas que trabalharam comigo, eu não teria conseguido isto. Obrigado. Pegando aqui nas palavras de Manico, sem a minha mulher, que também muitas vezes tenho a sensação que tenho que ser puxado à porta de casa quando lá chego. Não é fácil. Uma palavra para ela também, porque sempre me acompanhou nisso. Mas eu queria realçar aqui dois. Eu esqueci-me só de um pormenor. Fui campeão distrital no juvenis, muito importante. Campeão distrital, penso que foi a primeira vez que no escalão de juvenil, não sei se já tinha acontecido no Júnior. Desculpe. Distrital, desculpe. A primeira vez que portanto, o Mafra Costeiras estava pela primeira vez em 70, 71. De futebol de formação. Os Júniors pela primeira vez em 73, 74. Não, 72, 73. 72, 73, que o nosso capitão Bruno Alberto, que estava, portanto, gente importante. Depois no ano a seguir apanhámos Sport, as equipas todas, e tínhamos cá o nosso Vitor Marques, foi da CUF, o treinador dos Júniors Sinceros naquela altura, e desculpa lá, vou só referir uma coisa, do futebol, é só bem minutinho. E eu nesse ano tive a sorte, passei logo dos Júniors às Sanas em Abril. E acabei os Júniors e entrei logo diretamente para os Sanas que estavam a disputar para a segunda divisão. E foi o batismo que levei, foi logo ali do nosso amigo Rijo, do Noca, caldaços em cima, porrada, com fartura e vamos embora, e tal. E lá na cabine, lá bem naquela cabinezinha histórica antiga, lá bem, mas aquilo era tudo de qualquer maneira lá em cima, na quarta porta, desculpa lá, ninguém está aqui a ouvir, mas pronto, assim é que eram os homens de Barba Rija. E então, eu entro logo, ele pôs-me logo a titular, logo no primeiro jogo, logo ali em Abril. E o Leste, nosso grande amigo Leste, não está aqui, um grande homem, um grande amigo de Mafra, que chegou cá. E ele tirou-me a titular logo com o Noca, e eu tinha umas botas velhas, todas como eu costumo andar, assim um bocadinho alta. E então, o Noca, e depois o Leste, deu-me umas botas, agarrou uma puma de categoria, ele estava nos pelos do exército, ao João lá. Vais a titular, tomam lá as botas puma. E se fosse outro qualquer, é um da categoria. Foi nessa altura que tivemos divisão, embora não tivesse a divisão e depois tínhamos melhores. Só portanto, em juvenis não. Os juvenis não têm ideia. Até porque, repare, desculpa lá, porque na altura os juvenis, os equipas aqui da zona mais, tirando as grandes equipas de Lisboa, normalmente só tinham os júniores. Só mais tarde começa a ver juvenis. A Malveira é que a primeira equipa com grande centralidade aqui no Conselho a ter grande equipa de júniores aí nos anos 66, 67, 68. Mas eu vou pegar nessas palavras, João, desculpa, só para terminar, para não prolongar muito mais. Esquecendo um pouco aqui o que o Henrique fez, eu acho que sou um bocadinho a cara de algumas pessoas que estão aqui e algumas que não estão, mas que já passaram por todos os escalões de formação do Mafra. Eu não sou mais nem menos que ninguém. Todos aqueles que trabalham, e deixo-me aproveitar para dizer que estamos amanhã um jogo importante de iniciados, que podem subir ao Campeonato Nacional, que é fantástico. O Mr. Soeira está ali, está a fazer um campeonato fantástico, pode também subir ainda à honra dos juvenis. Isto é só um exemplo de muito bom que já foi feito ao longo deste ano. Eu acho que é importante dar também um agradecimento a essas pessoas que não estão aqui, mas que têm feito um trabalho fantástico. E pegando as suas palavras, João, quando eu entrei, em 2000, recordo-me, Paulo, 2001. A formação do Mafra estava a começar. Era um projeto novo,
como aquilo que tu dizias, não havia, às vezes havia iniciados, ou outro ano já não havia uma sequência de formação concreta, organizada e delineada com alguns objetivos. E quando eu entrei, o projeto era esse, era fazer do Mafra um clube também formador, um clube com todo o respeito que tenho, e muito pelo clube dos clubes do Conselho, um clube de referência na formação, para dar seguimento ao bom trabalho que se vai fazer no futebol sénior. E isso tem sido feito com muita dificuldade, mas tem sido feito. No meu ponto de vista, o exemplo dos Júniors ter subido ao Campeonato Nacional aconteceu porque houve um bom trabalho por trás, houve uma base, houve uma referência. Eu orgulho do Mafra está assegurado, não é? É isso, eu falo. Eu orgulho, por exemplo, o ano passado, os jogadores da Telefonário de Lisboa pedirem para vir jogar para o Mafra. Isso não acontecia há uns anos. Isto é sinal que a formação, todos da formação, não é o Henrique, todos os que lá passaram, têm feito um trabalho fantástico e este é o caminho. Logicamente podemos melhorar, temos que melhorar todos os dias, seja eu, seja quem lá estiver, mas o Mafra está no caminho certo na formação e importante o trabalho e a direção nos apoios que lhe dá. Muitas vezes eu sei que é difícil e que não podem dar mais, mas é de louvar este trabalho e acho que estamos no caminho certo e o Mafra, e se Deus quiser amanhã, Deus nos ouça, o Mafra irá conseguir chegar aos campeonatos profissionais e ainda melhor vai ser para a formação. Isto depois é um arrasto e o clube só tem tudo para crescer. Este clube merece e isso é um trabalho de todos, não é só de uma pessoa ou duas. Portanto, muito obrigado, um orgulho enorme por representar este escudo ao peito ao longo deste ano. Como jogador foi o que foi, mas não, está ali o Ministro da Saúde, foi quem me lançou, está ali o Ministro da Saúde. Acho que estamos bem. Eu quando vi entrar disse logo, já fui, se eu vou falar ali, ele vai-me ver, ele vai-me rasgar todo. Ele já vai falar agora, já lhe vamos dar a palavra. Não, mas só para terminar, eu não me esqueço, houve um treino que a gente tinha feito qualquer coisa, mais uma coisa que não estava do agrado do Ministro da Saúde, que ele está ali, e ele virou-se para 3 ou 4 e disse assim: tu, futebol 11, isto no futsal, nós não conhecemos no futsal, nunca olhar. Tu és bom para o futebol 11. Treinador, isso não dá. A decisão foi esta e acho que foi o mais correto. Só para terminar, um obrigado a todos e a todos aqueles que têm apoiado. Uma palavra para os pais na formação é importantíssima. O apoio de todos e um agradecimento da direção do Mafra e uns parabéns a este clube fantástico. E obrigado a todos. Os dois conferencistas, José Mota e também Henrique Luís, cada qual com o seu assunto, um dedicado ao ecotismo, o caso do José Mota, e o futuro do Clube Desportivo de Mafra, através da formação, através do Henrique Luís. Mais um espaço aberto a todos vocês que queiram intervir, colocar alguma questão aos dois últimos intervenientes, ao José Mota ou ao Henrique Luís. Alguém interessado? Então vamos aceitar alguém que queira dizer alguma coisa. Então vamos convidar o Carlos Galandas. Carlos, o teu testemunho, por favor, relacionado com o handball do Clube Desportivo de Mafra. Porquê o Clube Desportivo de Mafra? Qual é o futuro do Clube Desportivo de Mafra em relação ao handball? Um clube que tem a formação como base, não é? Como o José Mota já nos explicou, e já agora passo a explicar também, acrescentar aqui mais um pormenor, é que os jogadores do Clube Desportivo de Mafra, da secção de handball, para além de serem formados no clube, pagam 30 euros por mês para jogarem handball. Toda a gente paga. Fantástico. É bom treinar um clube assim? Boa noite a todos. Obrigado pelas suas palavras anteriormente, como referiste, também ao meu presidente da secção. Dar os parabéns também ao Clube Desportivo de Mafra pelos seus 50 anos. Clube que eu também faço aqui uma antevisão da minha vida em relação ao handball. Clube que eu, orgulhosamente, não cheguei a representar, mas gostaria de ter representado, porque, como o Zé Mota disse ali, foi formado um clube na Casa do Povo de Mafra, no qual o clube foi fundado e existiu apenas 3 anos e depois incorporou o Clube Desportivo de Mafra.
Eu apenas joguei um ano e desse ano surgiu logo o convite de ir para o Belenenses e segui logo o caminho para Lisboa e já não tive essa hipótese de incorporar o Clube Desportivo de Mafra. Mas sempre, orgulhosamente, sempre me apresentei no Belenenses, na seleção de Lisboa, por aí acima, na seleção sub-18, na seleção A. Todo esse caminho que eu percorri para chegar até ao ABC, foi o clube que me projetou a nível internacional e nacional, me deu mais títulos e fez de mim um homem e aquilo que sou hoje. Mas sempre levei Mafra atrás e sempre disse que, orgulhosamente, que era de Mafra e toda a gente me ligou sempre ao Clube Desportivo de Mafra. Tive a sorte, quando regressei a Mafra, depois de terminar a minha carreira, como treinador, isto é, eu comecei a carreira no Madeira SAD, no qual também joguei lá durante 7 anos, e depois o Alexander Donner, que infelizmente já faleceu, foi o homem que apostou em mim, chamou-me para ser seu adjunto. E ele, entretanto, faleceu, e eu achei que não estavam reunidas as condições também para continuar na Madeira, e regressei a Mafra. A minha vida aí já não era profissional de handball, deixou de ser como treinador, e então houve aí o convite eu digo sempre o presidente, ele é meu seccionista e é presidente, e às vezes meu adjunto também. Está no banco e também dá a tática, porque eu percebo de handball e eu sinto sem problema nenhum, aceito as palavras dele durante os jogos. Bem, já agora para falar na dedicação do José Mota, vou também só falar aqui uma inconfidência, mas não se importa com certeza, que o José Mota está aqui connosco hoje. Esteve no handball hoje à tarde, em pleno dia da queima das fitas do seu filho. A família ficou em casa e o José Mota está connosco. É digno. Para que o handball seja passado, as pessoas terem essa dedicação. Rapidinho, Carlos, só favor. Depois de quando surge esse convite, eu tive a sorte de ser convidado, porque acho que também é bom estar no Mafra, porque eu, agora, como treinador, sou um treinador banal, digamos assim, tenho o know-how de ter sido um grande jogador, modéstia à parte, mas isso não faz de mim um grande treinador. E achei por bem também começar a minha carreira, como fiz no handball, de baixo para cima, e assim espero que venha a ser. Espero estar mais anos no Mafra, porque ainda tenho muito a aprender. Mas quando aceitei este convite, e para quem não sabe, os séniores do Mafra, fizemos hoje o jogo, infelizmente perdemos, mas isso também não é o problema, porque como o Zé Mota dizia a verdade, há a atitude de querer ganhar, mas acima de tudo tive 2 ou 3 ou 4 atletas que me telefonaram antes, que não puderam jogar porque tinham que estudar, sem problema nenhum, eu os tirei da convocatória, porque primeiro está os estudos e depois está o desporto. Pelo menos é assim que nós vivemos no Clube Desportivo de Mafra. E quando aceitei este convite, também não vou dizer que não, mas espero daqui, além do nome que o Mafra já leva no futebol, também poder projetar e daqui começar também a minha carreira como treinador. Subindo de divisão, que este ano estamos a tentar subir à 2ª divisão, estamos na fase final, já não vamos subir, infelizmente, mas permanecemos na 3ª divisão, mas para o ano, eu disse sempre ao Zé Mota, quando agarrei na equipa de séniores, todos os anos temos que fazer melhor. E o ano passado, na zona de apuramento, ficámos em 2º, logo para o ano vamos ter que ficar em 1º, e este ano julgo que vamos ficar em 6º, logo temos que ficar, no mínimo, para o ano, na fase de tentativa de subida de divisão, acima do 6º lugar. O 2º dá acesso à subida, espero bem que fique quinto para cima. Muito obrigado. Para não alongar mais, peço desculpa, agradeço o convite para estar aqui, é com muito orgulho que represento, tal como disse a Luís Mister também, neste momento, o Clube Desportivo de Mafra, e mais uma vez os parabéns, e amanhã lá estarei para dar o apoio para que possamos subir a divisão. Muito obrigado, Carlos. Entretanto, o Carlos Saúde também queria dizer qualquer coisa ao Henrique Luís, não é, Carlos? Já agora experimenta, não é? Obrigado por teres vindo, Carlos. Obrigado eu pelo convite. Como sabem, eu não sou o homem do Conselho de Mafra. Eu cheguei a Mafra, tenho a idade do clube, 50 anos. Cheguei a Mafra em 1980 e foi o primeiro clube que representei. Foi aqui que cresci, que estudei, que evolui como jogador e como treinador. Foi aqui que casei e as minhas filhas são de Mafra. Queria salientar apenas, e porque faz parte da história e não foi falado, em 1991, e porque na altura, ou se era
sénior do Clube Desportivo de Mafra, se queria correr, queria-se subir a divisão à força, e o que é que se fazia? Isso, buscar os jogadores a Lisboa e desprezavam-nos da terra, que é isso que acontece à vida dos clubes. Na altura eu saí e fundei o Futebol 5 em 1991. É aí que aparece o Henrique, foi meu jogador esse ano. E foi no ano em que eu privei e conheci bem o Zé Cristo, que é hoje o atual presidente, e que eu me congratulo por ser amigo dele, e dar-lhe os parabéns pelo magnífico trabalho que fez, sem dúvida, porque o acompanhei durante bastante tempo, desde 1991 até hoje. Acho que Mafra merece, as pessoas de Mafra merecem, mas mais que ninguém, o Zé Cristo, por aquilo que fez durante estes anos todos, merece ser ele a levar o Mafra a este lugar honroso, e aquilo que vai mudar a história do clube em relação ao futebol, numa liga, e que eu espero, que amanhã estarei também no campo, como me parece que sou de coração, tentar dar o meu apoio e ajudar esta juventude de hoje a conseguir este feito de história. Muito obrigado a todos. Alguns instrumentos no desporto do Clube Desportivo de Mafra. De seguida, vamos mostrar-vos uma surpresa, digamos assim, porque vamos passar aqui a breve apresentação do DVD, uma passagem de um excerto do mesmo. Porque, para comemorar a passagem do 50º aniversário do Clube Desportivo de Mafra, decidimos elaborar um DVD com imagens de outros tempos e também tempos atuais. Documentos históricos e entrevistas a diversas personalidades do nosso clube. Este DVD foi concebido pela Comissão Organizadora para a comemoração deste aniversário e foi produzido pela empresa Mínima Ideia Comunicação Social Limitada. Queremos aproveitar esta oportunidade para agradecer a disponibilidade desta mesma empresa produtora deste documento, e em especial a quem tornou possível. Lá está a Ana Rodrigues, o Sr. Hernélio Rodrigues e o Pedro Rodrigues também da Coprel, que tudo fizeram para que hoje pudéssemos estar a ver este documento. O DVD, agora apresentado, estará disponível para venda aos sócios e simpatizantes do Clube Desportivo de Mafra. Apreciem este excerto, não vão ver todo, porque depois vamos ter que o comprar. Prestem bem atenção. Podem bater palmas também, alguém que não duvide se quiserem. Quer ser o namorado? Grande fundador. E então agora, com este excertozinho do vídeo, espero que gostem, espero que fiquem interessados e que o adquiram, com certeza. É uma ajuda que vão dar, obviamente, ao Clube Desportivo de Mafra. Vamos para um intervalo, 15 minutinhos, para irmos até ao bar, matar cedos, comprimir um bocadinho e também comer qualquer coisinha que ali estar à disposição. Muito obrigado a todos vós, muito obrigado por terem vindo, e um cumprimento especial e um agradecimento especial aos 4 conferencistas que aqui estiveram. A seguir vamos homenagear. Obrigado.